Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Amor filial. Evangelho, capítulo 14, item 8. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Mateus, capítulo 19, versículo 19. A constituição de uma família não é resultado de acidente biológico, mas de uma programação que lhe precede a estrutura física e social. As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente conforme as circunstâncias, obedecendo a padrões de comportamentos que estatuem as ocorrências no processo da evolução dos indivíduos em particular e da sociedade como um todo. Os pais, por isso mesmo, não são seres fortuitos que aparecem à frente da prole, descomprometidos moral e espiritualmente. São pilotes da instituição doméstica, sobre as quais se constroem os grupos de consanguinidade e da afetividade. Mesmo quando, aparentemente, emprestam as moléculas físicas para o renascimento dos espíritos, encontram-se sob jurisdição da providência divina, que jamais improvisa ou experimenta surpresas que são inadequadas ao equilíbrio cósmico. Os filhos, por sua vez, renascem através daqueles com os quais têm compromissos morais de gravidade para o desenvolvimento espiritual de ambos, genitores e descendentes. Desse modo, a vinculação pelos laços do sangue possui um significado expressivo do ponto de vista ético, que não pode ser desconsiderado. À luz do Espiritismo, bem como da psicologia profunda, as heranças do código genético impõem condicionamentos positivos ou negativos, a que o ser reencarnante se submete por necessidade de reeducação interior, de reparação de desmandos, de conquistas relevantes sob qualquer aspecto consideradas. Não sendo o ser real o corpo, mas o espírito pelo qual se expressa e que o comanda, todos os processos pertinentes à sua existência devem transcorrer dentro dos sentimentos de afeição e de respeito pelos pais, mesmo quando esses não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram um instrumento. Nesse sentido, a piedade filial é das mais significativas manifestações de amor que o espírito se deve impor, ampliando a área dos sentimentos e acrescentando outros deveres, quais os de gratidão, respeito e ternura impostergáveis. Quando se trata de pessoas não vinculadas através do sangue, mas que se tornaram pais adotivos ou os representam, esse dever é ainda muito maior, considerando-se que o afeto de que se fizeram objeto possui um caráter mais grandioso, porque, destituído da obrigatoriedade que a injunção carnal impõe quando ocorre a edificação da família. Esse formoso conceito, expresso no amar pai e mãe, não se restringe somente ao afeto, à consideração enquanto se encontra sob sua dependência econômica e civil, mas, sobretudo, quando lhes advém a velhice, o cansaço, a enfermidade e as necessidades que devem ser supridas mediante carinho e devotamento. O declínio das forças físicas e mentais, através das enfermidades e do envelhecimento, que atinge todos quanto têm a existência prolongada, é a fase mais significativa para que os filhos demonstrem o seu reconhecimento e amor pelos pais, porquanto, no quebrantar das energias, a amargura, a insegurança e a insatisfação transformam-se em verdadeiros calvários para as criaturas humanas. Como o jovem de hoje, inevitavelmente, não desencarnando antes, experimentará o processo de alteração celular, o bem que o oferte aos genitores, além de dever, é também sementeira para o próprio amanhã. Muitas vezes,
os arroubos juvenis, os anseios de gozos, levam os jovens ao esquecimento dos pais, incidindo em grave erro de que se arrependerão no momento próprio, especialmente quando se tornarem também genitores, dando surgimento a transtornos psicológicos perturbadores sob o açodar da consciência de culpa. Anuímos com o fato de que muitos pais não correspondem ao dever que lhes diz respeito, atirando os filhos ao abandono, esquivando-se de atendê-los nas suas urgentes necessidades e sofrimentos, conduzindo-se levianamente e sem qualquer escrúpulo. Todavia, essa conduta enferma não justifica que aqueles que a sofreram ofertem a mesma moeda de ingratidão e o equivalente pão amargo de desrespeito, a fim de não derraparem pela rampa da loucura e da perversidade. O mandamento maior preconizado por Jesus recomenda que o amor deve ser incessante e inevitável, coroando-se de perdão pelas ofensas recebidas. No grupo familiar, esse amor deve ser mais expressivo, conduzindo o perdão a um tão elevado grau que quaisquer ressentimentos de ocorrências infelizes se façam ultrapassados pela compreensão das dificuldades emocionais em que os genitores viviam, em razão da sua imaturidade moral e mesmo de sutis causas que remanesciam de existências anteriores, gerando antipatia e mal-estar, que não raro se fazem recíprocos. Na exteriorização desse sentimento de amor, a caridade é chamada a contribuir por superar os impositivos afligentes, sustentando o ser moral e amparando-lhes as aspirações do bem, da beleza e da solidariedade, no sadio desejo de contribuir em favor da felicidade geral. Há famílias desagregadas em clima de permanente perturbação, nas quais as lutas encarniçadas se fazem entre os seus membros, não poupando ninguém. Ocorre que, nelas, o campo de batalha das reparações espirituais se apresenta organizado, a fim de que os litigantes compreendam a ditosa oportunidade de estarem juntos para se ampararem uns aos outros, se desculparem pelas ofensas que se permitiram anteriormente, encontrando novo rumo emocional para a experiência da felicidade. As famílias, por isso mesmo, nem sempre são ditosas ou harmônicas, constituindo agrupamentos de difíceis entendimentos, por faltarem os instrumentos da paz que cada membro desconsiderou em outra oportunidade, mas que agora retornam em carência. Assim sendo, cada espírito renasce, não no grupo da própria afetividade entre corações generosos e dignos, mas no clã, onde tem necessidade de aprimorar-se pela paciência, pela resignação, pelo silêncio e pela bondade, preparando-se para o enfrentamento com os demais grupos sociais, onde deve desenvolver os objetivos superiores da existência. Nesses grupos infelizes de lutas, não poucas vezes os futuros genitores programaram filhos conforme os desejos vãos, induzindo mentalmente os fetos a determinados procedimentos futuros, que não são aqueles para os quais retornam ao proscênio terrestre, e imprimem seus conflitos nas delicadas telas da alma dos reencarnantes, que irão experimentar posteriores distúrbios na área sexual, artística, comportamental que poderiam ser evitados. É certo que essa ocorrência encontra-se também estatuída dos compromissos das leis de causa e efeito, que o livre-arbítrio poderia modificar, ensejando as reparações sob outras condições, sem os impositivos mórbidos da frivolidade dos pais. Além das famílias consanguíneas que oferecem os equipamentos para os renascimentos físicos,
existem também aquelas de natureza espiritual, cujos vínculos são mais fortes, ligando-os a indivíduos que a constituem. Face às necessidades evolutivas, no entanto, a maioria dos espíritos retorna nos grupos que lhes serão mais úteis do que naqueles que lhes proporcionariam mais alegrias e bênçãos. Seja, porém, qual for o tipo de família em que cada ser se encontre, cumpre-lhe o dever do amor filial e fraternal, para bem desincumbir-se das tarefas que ficaram na escuridão dos erros transatos. Quando Jesus, em pleno ministério, sabendo que sua mãe e seus irmãos o procuravam com ansiedade, de forma surpreendente interrogou ao grupo aturdido que o queria submeter à sua sombra coletiva: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E após olhar em derredor a todos, elegeu como sendo a sua família, pois que, completou, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O seu amor familiar ampliava-se a toda a humanidade para o qual viera, rompendo os grilhões do grupo restrito, para ensinar que, na condição de serem todos os indivíduos filhos de Deus, são uma só e única família. Ele já se houvera desincumbido dos deveres no lar, encontrava-se na idade adulta, direcionava os passos para o objetivo essencial para o qual viera. Não seria, portanto, lícito se detivesse para atender às paixões e controles de qualquer natureza em detrimento das determinações de Deus. Absolutamente lúcido, dispondo da sua faculdade de espírito superior, conhecedor do passado das criaturas e das injunções reencarnacionistas em que se encontravam, sem abandonar os compromissos morais da afetividade humana, preteriu-se, preferindo não se afastar por um momento sequer na determinação de realizar a tarefa encetada. Amar sempre é o impositivo existencial, nele incluindo todo o clã, particularmente pai e mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus dará, conforme preconiza o Decálogo. Êxodo, capítulo 20, versículo 12.